o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. Olá, que bom que você está aqui conosco. Hoje nós teremos mais um bate-papo super especial. Vamos conversar com um profissional respeitado, querido, amigo, que vai ter muita coisa para falar com a gente, para a gente entender de mais uma ferramenta, de mais um profissional que fazem a história do teatro, que é muito importante para que a peça aconteça, que o musical aconteça. E essa pessoa, eu estou falando do produtor. E nós, hoje, temos o privilégio, a honra de receber Carlos Grum. Ele vai contar um pouco da sua história e a gente vai começar primeiro se ele é carioca, se ele é mineiro, se ele é paulista, como ele veio para cá, como começou a sua história. E a partir daí a gente vai falar sobre quem é o produtor dessa fábrica de sonhos que é o teatro. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Gil. Que delícia e que privilégio. E parabéns, em primeiro lugar, porque você está me tirando Dos bastidores? dos bastidores, né? Eu aprendi desde o início, assim, quando comecei a trabalhar com produção, que o bom produtor é o produtor invisível. É aquele profissional que ninguém vê. Porque geralmente o produtor, quando é chamado ou quando ele vem à cena, é porque está tendo algum problema, né? Tem que resolver algum pepino e tal. Então eu aprendi isso desde o início. Tem um amigo, o Miguel Dias, que é um grande produtor de Portugal, que ele diz: o difícil é parecer que é fácil. O difícil é parecer que é fácil. Difícil é parecer que é fácil. Muito bom. E, bom, meu nome é Carlos Grum, eu sou mineiro de Belo Horizonte, nascido em 81, tenho 43 anos. Morei metade da minha vida lá em BH. Cheguei a fazer uma parte da faculdade de comunicação e, no final das contas, por uma paixão que tinha aqui pelo Rio, amigos no Rio e uma paixão mesmo de uma namorada que era carioca, acabei criando coragem e vindo para o Rio meio sem muito saber o que fazer. Eu já fazia faculdade lá de comunicação e já trabalhava inclusive com televisão, então tinha um canal de televisão lá que era universitário e eu fazia estágio lá e ganhava uma graninha e gostava muito, fazia roteiro, fazia câmera, cheguei até a apresentar também como você está fazendo, fazer uma entrevista e tudo. E aí vim para o Rio. No Rio, na minha cabeça eu queria trabalhar com televisão, mas acabou que não consegui achar os caminhos certos e não era o momento, provavelmente, e fui trabalhar em loja. Trabalhei em loja e fiquei praticamente um ano, isso com 20 anos, né? Fiquei trabalhando em loja, morando ali, morando aqui, morando com amigos, ia para cá e para lá, e fui apresentado ao tablado pela Débora Lan, que é uma atriz super conhecida, que também dirige coisas lindas, e a Debinha, minha amiga de muitos anos, de infância, me leva para o tablado e aí eu me encanto completamente com aquele universo do teatro, porque o tablado, essa escola tão emblemática, né, tão famosa, tão... Referência, né, É Carlos? uma referência e que internamente, além dessa coisa externa, dessa imagem toda, internamente é um lugar que você se sente em casa. Então tem essa atmosfera. Eu vou para o tablado inicialmente para fazer uma aula e sou aluno do Ricardo Kossovski, que até hoje também é um super mestre, um diretor, ator. Eu vou fazer a turma dele e eu vou me envolvendo com o teatro de uma maneira muito visceral, assim. Rapidamente eu estou carregando cenário, eu estou fazendo contrarregragem das montagens ali de final de ano e vou fazendo peças infantis, me torno técnico de teatro, então eu passo a montar luz, operar som e vou trabalhando ali dentro do tablado. Também tem um momento que eu acho que posso ser ator
Mas aí, rapidamente, na primeira peça infantil que eu faço como ator, eu percebo que eu não quero Não era. aquilo, repetir todo dia. Uma curiosidade, Carlos. No tablado, você aprende todas essas ferramentas e papéis, técnico, de luz, de som, enfim, tudo isso que você desenvolveu, ou no tablado você aprende a ser ator? Na verdade, no tablado, eu acho que o cerne ali é aprender a ser ator, né? E as Sim, pessoas, quando vão ali para fazer a aula, é para fazer uma aula de interpretação. Então, é um tá. curso livre de interpretação. Ah, entendi. Porém, quando você realmente está lá dentro e as pessoas que se interessam acabam tendo contato com as outras áreas, né? Então, nas práticas de montagem que acontecem ali, você fatalmente vai pensar no figurino, você vai pensar em que cenário você vai fazer aquela cena, você vai entender que para fazer uma cena tem que ter uma luz, que tem que ter uma trilha, então alguém vai soltar aquela trilha, alguém vai fazer aquela luz. Uhum. E eu comecei a me interessar por tudo aquilo, um pouco sem saber o que realmente eu queria fazer, a partir do momento que eu vi que ser ator talvez não fosse ali o meu foco, né? Como é o foco inicial de todo mundo que quer fazer teatro, pensa automaticamente, eu vou fazer teatro porque eu quero ser ator. Ah, E quando entendi. você entra e você começa a olhar outras possibilidades e ver que tem outras funções, isso foi abrindo a minha cabeça e eu fui entendendo das outras coisas. Ao mesmo tempo, como trabalhava em loja e não queria ser vendedor de loja para sempre, né? E fui me encantando pelo teatro, fui descobrindo que eu também conseguiria ganhar uma grana com aquelas funções ali, né? Então, um dia eu montava uma luz para alguém, outro dia eu operava um final de semana numa peça e eu vi que eu tinha uma compensação financeira que eu podia pagar minhas contas aqui, né? E aí eu rapidamente largo a loja e me torno só um ser rato de teatro. Então eu fico ali no tablado praticamente morando mesmo. E a Cacá Murtê, que é a diretora e dona do tablado, ela sabe disso, porque realmente eu tinha a chave do tablado. Eu acabava trocando a minha casa, um apartamentinho, um kitnet que eu morava, pelo próprio tablado, porque tinha tanta coisa para fazer durante o dia e ficava lá. Ao mesmo tempo comecei a ser assistente de produção também lá, assim, com um conterrâneo seu, que é o Fernando Duval, que é um excelente, um grandíssimo produtor, que hoje em dia trabalha com eventos enormes, Circo de Soleil, eventos grandes também, já não está tanto no teatro, mas o Fernando era, na época, o produtor do teatro, ou seja, ele era o responsável por fazer as práticas de montagem do tablado, que são os infantis, né, que são abertos ao público, e administrava também a casa. O Fernando me acolhe e eu passo a ser assistente do Fernando durante alguns anos, fazendo as produções junto com ele. Primeiro como assistente, depois como produtor executivo e dividindo principalmente com ele essas funções. Até que chega um momento que o tablado fica pequeno e eu começo a sair do tablado para fazer as mesmas coisas que eu fazia lá dentro. Estão conhecendo muita gente, amigos e tudo, e outras pessoas, professores que eram diretores, começam a me chamar para trabalhar, tanto como técnico quanto assistente de produção, e eu começo a sair do tablado e assumir funções fora, já no mercado, né, de teatro no Rio de Janeiro, ali no começo dos anos 2000. E, e assim as coisas vão acontecendo, né? Então, continuando, eu começo a fazer operação de som, por exemplo, por Domingos Oliveira. Eu fiz algumas peças com Domingos Oliveira. Foi um baita mestre também que me ensinou que para operar som você não tem que olhar para a mesa, não tem que olhar para o botão do volume. Não? E eu levo isso até hoje comigo. Não? Porque você tem que ele falava, olha com o ouvido, ouve a cena, né? Então, quando o técnico de som está ali operando uma trilha, que ele tem que subir o som, ou quando o ator começa a falar e ele tem que descer o som, a tendência é você marcar ali na mesa, né? Você marca aquela coisinha e fala assim, não, isso aqui é o volume 5. Aí na outra cena é o volume 7. E aí eu fazia isso e ficava assim, ó. E uma vez o Domingos entrou na cabine e falou assim, não, Carlinhos, olha, para de olhar para a mesa e olha para o que está acontecendo. E aí realmente as coisas mudaram, né? Porque você vai
Operação de som é uma coisa que eu amo até hoje, assim, quando eu posso, mesmo como produtor viajando com alguma peça, se alguém não puder operar o som, eu opero, porque é quando você está mais dentro de cena, né? Os operadores de som e operadores de luz, eles estão completamente dentro da cena com o ator, né? Então é muito gostoso, você joga a trilha, o cara te responde. Então fui fazendo isso, fui fazendo com Domingos, fui fazendo com um diretor também chama Márcio Trigo, me levou para fazer um trabalho, um diretor da Globo também, que fez milhões de coisas, de cinema e tal. Ele tinha uma coisa que chamava Molecagens do Vovô. Então foi a minha primeira experiência com uma temporada. Eu era o boneco do vovô. Era um infantil. E aí tinha lá as coisas que aconteciam. E uma hora eu entrava com aquele boneco, com aquela cabeça, e rodava ali e tal. E fui experimentando essas coisas, né? Fiz peça como ator no tablado, nos infantis do tablado. Foi uma experiência que não era... Não foi, foi quando eu descobri que eu não queria ser ator. E aí passo a fazer pequenas produções, faço muitas amizades lá dentro do tablado, né? São meus amigos até hoje, muitos amigos até hoje, como o próprio Matheus, que acabou de vir aqui, e, enfim, Adnê, Gregório do Vivier, Dani Ocampo, que é uma roteirista incrível da Globo, também foi atriz, Léo Brício, que é meu amicíssimo, que também trabalhamos juntos muitas vezes. Então começo a fazer essas amizades e a gente começa a falar também sobre projetos. E até que nessas amizades vem o Zé, vem os Zenas Improvisadas. E eu já com alguma pequena experiência como... O Zenas foi um monólogo? Não, os Zenas eram... Uma peça ou musical? Era uma peça de improviso, né? Criada pelo Fernando Caruso. Sim. Então era o Fernando Caruso, o Rafael Queiroga, o Gregório do Vivier e o Marcelo Adnet. Todos nós éramos ali contemporâneos daquela geração do tablado. E eu começo a fazer a produção mesmo da peça, junto com outras pessoas. Éramos praticamente uma companhia, que todo mundo, além dos 4 que estavam em cena, claro, mas tinha uma forma ali de existir. E o Zé explode. E aí eu começo a entender também as questões mais comerciais que envolvem o teatro. Eu acho que foi ali naquele momento que eu começo a entender o que era, eu descobri o que era sucesso, né? Fazer sucesso. A gente começa a fazer um teatro pequeno, aí passa ali para o Teatro dos 4, faz uma sessão, 2 sessões, 3 sessões no mesmo dia, depois vai para o João Caetano, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. E aí eu vou adquirindo aquela experiência e vou assumindo produções, como uma que eu fiz com o Fernando Duval, Renato Russo, que é uma peça que existe até hoje, do Bruce Komlevski. A gente fez a primeira montagem e ficamos muitos anos em cartaz com o Renato Russo. E aí eu vou me experimentando. Né? E ganhando experiência dentro da profissão. E passo realmente a fazer só isso mesmo. Né? Mas você se encontrou como produtor. Eu me encontrei como produtor, talvez primeiro como necessidade, depois como uma vocação, talvez seja da minha natureza, essa coisa mais organizacional, uma certa um certo pragmatismo, objetividade para as coisas. Eu acho que eu levo a minha vida um pouco assim, e eu acho que isso, a produção, eu me encontrei, né, organizando, né. Teve algum momento, ou foi uma coisa gradativa, teve algum momento que você falou, não, esse é o meu caminho, é isso que eu quero para a minha vida, ou foi algo que foi crescendo com o tempo? Foi acontecendo. Porque o produtor, hoje em dia, eu acho que hoje em dia, com certeza, existem escolas, né, de produção. Você faz faculdade de produção. E as pessoas entram na faculdade e fazem mesmo. Eu acho que talvez ali no início dos anos 2000, pelo menos eu não tive... eu não sabia disso, mas provavelmente não me lembro de ter um curso profissionalizante de produtor. Tanto que até hoje é um problema da profissão, né? Qualquer pessoa se diz produtor, Sim. né? Você como homem de teatro agora, que se descobriu um homem de teatro também, e administrando uma casa como é aqui o Fashion Mall, você tem contato com produtores que você vê nitidamente que não são produtores. Produtores, né? E produtores, né? Que a pessoa ela pode ser... eu sou produtor, eu juntei 2 amigos, eu vou fazer uma peça de teatro e eu sou produtor, pronto, acabou. Verdade. Não é bem assim. Carlinhos,
o que é ser produtor no teatro? E o produtor, eu brinco que é administrador de ego, engolidor de sapo Meu e Deus. descascador de abacaxi, né? É isso Esse é o mesmo. produtor. Eu acho que o produtor, eu acho que talvez seja o elo de ligação entre o público e o artista, né? Eu acho que o produtor é justamente aquela peça ali da engrenagem que permite que todas as outras trabalhem, né? Em Eu acho volta. que junta tudo isso, né? O teatro, o público, É, os é atores. intermediação entre tudo, é um meio de campo entre tudo que envolve o teatro, o público, a divulgação, os empresários que são donos de teatro, os empresários que são donos de empresa e que são contratantes, que compram, os artistas. Mas, na verdade, é o administrador, E né? existem assim, existe a figura do administrador, que é aquele cara que está ali no dia a dia, que organiza o dinheiro e tudo mais, e que junta essas peças todas, e existe a figura do produtor, e é uma discussão deliciosa, assim. Eu tenho essa discussão muito com o Marcos Caruso, que é um super conhecedor do teatro, né? E que vem E a dessa gente, época também do tablado. e que não, Não? o Caruso vem depois, Depois? já depois que a gente conhece ele para dirigir o Selfie, que foi a peça que eu fiz com o Matheus Solano e o Miguel Thierry, que a gente fala daqui a pouco, que eu acho que é legal de falar, porque é um baita de um sucesso. O Caruso, ele fala, não, o produtor é quem banca. O produtor é o cara que assume a responsabilidade daquilo ali dar certo ou dar errado. E ele ainda vindo de uma geração em que não tinha essa contaminação das empresas. Contaminação eu estou falando entre Sim, sim, aspas, porque eu claro. não quero falar que isso é ruim, mas Tá. em alguns aspectos são Em e alguns outros são aspectos são, positivos. né? Mas o Caruso diz, não, o produtor é quem bota o dinheiro. Hoje em dia os produtores são as empresas. Aí eu digo, não, o produtor continua sendo produtor. Agora, a fonte de captação, se ele vai no banco pedir um empréstimo ou se ele vai numa empresa e troca aquele dinheiro da empresa por uma entrega de marketing ou exposição da marca, etc., é outra história, mas o produtor é o produtor, enfim. Então tem esse universo em volta do produtor, né? Mas, veja bem, vai acontecer uma peça. Em que momento o produtor, existe uma regra, ou em que momento o produtor é convidado, ou ele que traz a ideia e busca o diretor, o ator, que existe alguma regra ou... Não, não existe regra e existem as duas coisas. Eu, por exemplo, sou chamado por amigos para produzir alguma coisa que ainda não existe. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui o figurante. O Matheus me liga ah, achei uma coisa que eu quero fazer. É um assunto, é uma ideia, é qualquer coisa que ainda não é exatamente, não tem uma estrutura, né? A gente conversou nessa época, E a gente inclusive, né? conversou nessa época. E aí eu entro nesse momento para poder pensar como viabilizar tudo isso, né? Então tem esse formato. Alguém me procura Entendi. para me chamar para organizar uma ideia, para levantar um circo. Mas não é o produtor, ou é o produtor que escolhe o diretor, os atores. Aí que tá, aí tem o outro lado que também eu também faço, às vezes, que é eu tenho uma ideia, ou eu tenho um texto, e eu penso no ator, eu penso no diretor, eu penso no teatro, eu penso, e aí eu vou chamando essas pessoas. Então existem as duas formas de se fazer. Eu acho que no começo da carreira, obviamente, eu não tinha essa capacidade, né? Esse Claro. conhecimento de ter as minhas próprias ideias ou de identificar os meus projetos e fazer essa, essa organização em volta. Então, no começo da carreira, eu era chamado para fazer produção executiva. Assim, Carlinhos, vai ali para organizar o lanche no camarim. Então fala sobre o que é produção executiva. Porque você tem o assistente de produção, Tá. que é uma pessoa que é isso, faz o lanche do camarim, que abre o ensaio, fecha o ensaio, acompanha as pessoas e tal. Tem um produtor de executivo. O produtor executivo é aquele cara que compra passagem, que pensa na logística. Quem vai viajar? Que horas que vai sair a pessoa do hotel? Ah, tem que ter a van. Liga para a van e marca com o motorista. Ou que horas é a entrada no teatro?
Vamos montar a luz, faz o cronograma. Esse é o produtor executivo, que executa, né? E o diretor de produção, que é essa figura do produtor, que o Caruso fala, o produtor, Sim, o produtor é o o cara cara que banca. que banca ou que banca a responsabilidade, né? Assim, que banca com dinheiro ou que banca com o ônus, né? Então, quer dizer, se alguém está trabalhando e sobe uma escada e quebra a perna, de quem é essa responsabilidade trabalhista, né? De quem é essa de quem é esse olhar, né? Ou se a gente precisa ficar um dia a mais dentro de um teatro montando uma peça. Quem é que determina se aquele dinheiro existe ou não? Produtor, Ou é o diretor. produtor, é o diretor de produção, né? Quem tem o Tá. controle do dinheiro, de uma planilha, de um projeto que foi incentivado por uma lei, ou que foi patrocinado, ou que passou no edital? Quem é que olha para aquela planilha e fala assim, opa, peraí, aqui eu posso gastar mais, aqui eu não posso gastar? Esse é o produtor, esse é o produtor, o diretor de Diretor de produção, né? produção. O executivo, ele tem ali, quanto você tem para gastar? 10 mil. Vai lá e faz ali, administra. Trabalha com os 10 mil. É, Agora, nessas várias possibilidades, existe a figura do produtor, de um qual produtor que você vê presente em todas essas formas de trabalho. Então, aquela que tem o produtor, que tem uma ideia, é, convida, faz a conexão, tem a outra, o diretor tem uma ideia, chama o é. produtor. Então, enfim, nessas várias possibilidades, você consegue enxergar no meio disso tudo um produtor que não pode faltar. Que perfil seria desse produtor? Não existe. Eu acho, Depende. Gil, que o bom produtor, além de ser o invisível, que, que é aquele que faz o difícil parecer ser fácil, é aquele que olha para tudo. E é aquele que sabe tudo que está acontecendo. Então, eu vejo que existem duas coisas. Assim, primeiro que um produtor ele precisa conhecer tudo. É importante que um produtor saiba como trabalha um iluminador, ou como trabalha um técnico de som, ou como funciona a parte técnica de um teatro. Porque o produtor vai chegar em Aracaju ou em Curitiba e ele vai entender quando um técnico dizer para ele alguma coisa que precisa ser feito, ou que deu algum problema, ou que precisa de mais tempo, ou que precisa de mais dinheiro. O produtor que sabe o que está acontecendo é um produtor mais bem-sucedido, na minha opinião. E um Entendi. produtor que conhece também todas as outras áreas, ele também tem a sensibilidade de entender o que o outro está sentindo, né? Então essa sensibilidade e esse bom senso, a partir do momento que o produtor é o cara que agrega e que coordena tudo, é importante você saber que o cara que está sentado ali fazendo a câmera, ele fica cansado se ele ficar 7 horas sentado ali. E se ele ficar cansado porque ele está 7 horas sentado ali, ele vai ficar chateado. Se você não tiver essa sensibilidade, ou porque você não conversou com ele, ou porque você não sentou onde ele está sentado e deixar esse barco correr, esse cara vai ficar chateado e ele pode ser que ele não faça o trabalho dele da maneira mais correta e tal. Então, o produtor, ele para ser bom, ele tem que entender de tudo. É importante. Então, essa figura que você está falando, desse produtor central que olha para tudo, eu acho que é essencial para um produtor ser bem-sucedido. Os artistas gostam muito dessa assinatura, assim. Até é um spoiler, assim, porque quando as pessoas falam assim, é um segredo, né? As pessoas falam assim, poxa, Carlinhos, mas você trabalha com um monte de gente e faz um tanto de peça. Qual é o segredo? O segredo é que eu é que respondo. Eu não coloco pessoas entre a minha mesa e o palco, sabe? Eu nunca acreditei nesse produtor que é um burocrata, que fica sentado atrás de uma mesa fechando negócios e grana e tudo mais. É claro que isso é muito importante, isso é essencial, senão nada acontece. Claro. Mas eu particularmente acho, você sabe o quanto eu admiro seu trabalho, já te falei isso. Como que você consegue? Como atualmente você está com 6 peças em cartaz, é isso? Eu acho que eu não consigo tanto, é. Não consegue Eu tanto? tento. Ah, não. Conseguir é outra coisa, né? Tentar, a gente Mas, por tenta. exemplo, nesse momento, tá, você está com o figurante aqui no Fashion Mall. É, tá o figurante aqui com Fashion Mall com o Matheus. Lá em São Paulo tá o Marcos Veras, que também tem um solo que é bem legal.
Qual é o nome da... Chama-se Vocês Foram Maravilhosos. Tá. A gente roda bastante, a gente está fazendo uma temporada linda agora lá em São Paulo. Tem um Mãe Fora da Caixa, da Mia Mello, que é uma peça que já existe desde 2019, que é um fenômeno. Maravilhosa. É linda, a gente teve Foi uma aqui loucura, né? ano passado, né? É uma loucura. A gente fez aqui, que foi lindo. Tem Intimidade Indecente, que agora deu uma parada, porque Caruso está fazendo uma peça em Portugal, mas a gente já faz há 3 anos aqui no Brasil, depois dessa peça vir de Portugal para cá. Tem o Milen Cortais, que faz o Diário de um Louco, que fizemos também aqui no Rio, fizemos em São Paulo, e agora a gente está se preparando, se organizando para poder viajar, depois de uma novela que ele vai terminar, agora no final do ano. Tem o Don Quixote, que é com Leonardo Brício, e com São Cadu Paulo. Garcia, que agora essa semana está em Salvador, fazendo um circuito pela Caixa Cultural. E tem o Caso, que está também fazendo uma turnê agora, que é Otávio Miller e Letícia Snar, também uma peça super legal. Então você acha que você tenta fazer? Eu tento, mas na verdade, assim... Primeiro, eu tenho muita gente legal que trabalha comigo. Tá. Os meus colegas de trabalho, meus companheiros de trabalho são muito legais. Talvez por um mérito meu de ter esse olhar para o outro, né? De achar que é essencial tratar todo mundo bem, é essencial pagar bem, em dia, né? Principalmente para quem ganha menos, para quem ganha, né? Claro. Os trabalhadores Isso é fundamental. que dependem daquilo. Isso é fundamental. Então, assim, eu prezo muito por isso, né? Por essa honestidade de estar sempre em dia, de estar sempre com o ouvido aberto. Então, assim, às vezes uma pessoa que, dentro da minha estrutura, eu poderia dizer que não é importante, vamos dizer, porque é um técnico que trabalha só um dia e tudo mais, mas essa pessoa, eu quero saber a vida dela, eu me interesso, e talvez esse seja o mérito. A partir disso, o que eu tenho de retorno também é muito legal. Portanto, eu consigo não estar fisicamente nos lugares e saber que aquilo ali está funcionando muito bem. Mas você tem um assistente de produção Tem. em cada lugar desses? Tem. Tem pessoas em cada lugar, eu tenho uma equipe completa de pessoas, desde pessoas que estão imediatamente próximas a mim e que podem responder por mim, eventualmente, e essas pessoas eu confio plenamente. E são pessoas que trabalham comigo há algum tempo e que eu sei exatamente aonde que elas estão encaixadas e tudo mais, desde de equipes mesmo, né, de pessoas, os iluminadores, os técnicos, contra-regas, camareiras e tudo mais, que são pessoas que eu tento levar comigo, né? Uhum. Então eu tenho essa segurança de poder ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e saber que as coisas estão funcionando. Ao mesmo tempo, mantendo o canal aberto, que é aquilo que eu estava te falando, que é o meu segredo. A assinatura é minha. Então, se alguém errar lá em Fortaleza, ou em Salvador, ou em Brasília, se alguém que trabalha comigo errar, a culpa é minha. Então, eu não transfiro essa responsabilidade. A culpa é da pessoa, ok, vou lá, vou dar um esporro, a gente vai resolver, eu vou assumir, mas as consequências eu vou assumir. E principalmente com os artistas, que geralmente são meus sócios nos projetos, aí esse canal é completamente aberto, sabe? Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que é por aí. Então, o produtor, o diretor, ele é quem levanta o espetáculo. Quem E imagina, faz imagina toda... onde pode fazer, qual é o teatro mais adequado, se aquilo ali tem uma possibilidade comercialmente, comercialmente Viável, né? falando, de ter um patrocínio, ou se aquilo ali tem mais o perfil de um edital público, vamos dizer, Banco do Brasil, ou Caixa, essas coisas assim. Ou se, por exemplo, como é o caso do Figurante, é uma reunião entre amigos, eu, Matheus e Miguel Thierry, então a gente investe e espera retorno daquele investimento através do nosso trabalho. Então eu trabalho com todos os formatos, assim, né? Cada projeto, cada ideia tem um perfil. Agora, para completar só essa resposta de como que eu consigo, ou pelo menos tento, o meu perfil Você realiza, né, o meu Carlos? perfil de produção, ele é muito específico, porque hoje em dia a gente tem um problema no Brasil que são os monólogos, né? Um problema entre aspas também, Sim. mas é um problema. Por que existem tantos monólogos e tantas peças só com 2 atores? Uma questão financeira, pura e simplesmente. É difícil você ter uma estrutura grande para fazer teatro no Brasil.
As bilheterias não se bastam. Eu queria que aproveitar que você complementasse nessa tua resposta, porque existe uma falta de informação em relação às leis de incentivo, né? Exatamente, Então eu queria que você falasse sobre isso. que é uma das vertentes, né, que a gente Sim. trabalha, que são as leis de incentivo. Existem as leis de incentivo, assim como existem na indústria automobilística, na indústria farmacêutica, em todos os setores da sociedade brasileira, existe isenção, né, incentivo. Então, o que é a isenção do imposto e o incentivo? O governo abre mão de arrecadar um certo imposto e, em troca, aquele empresário ou aquele mercado é obrigado a entregar para a sociedade um retorno. Então, a indústria automobilística, eles não pagam certos impostos, mas, em compensação, tem que contratar X pessoas e gerar aquele número de emprego. No teatro funciona assim também, no teatro, na cultura, né? Você tem a lei de incentivo municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Eu acho que assim, Gil, para começar a falar sobre isso, é importante que se diga que qualquer lei, ou qualquer método, ou qualquer incentivo, ou qualquer coisa que se faça, é preciso que se faça bem. Ao mesmo tempo que sempre vai ter gente que faz errado. Em qualquer lugar, Em qualquer em lugar. qualquer coisa. Então, quando tem essa polêmica de lei Rouanet, porque a mamata, mas isso tem um lado que é puramente sacanagem e uma briga Sim. boba, né, contra os artistas e contra as pessoas que fazem cultura, e tem um outro lado que se baseia também no mau uso, né, das leis e tudo mais. Mas fazer o projeto ter É. aprovado não significa que houve a captação que normalmente existe essa interpretação, né? Fiz um projeto de X e tal, então o Ministério... A Ivete levou 3 milhões e não sei o que lá. Primeiro você faz um projeto e aquele projeto tem que estar inserido dentro daquelas regras e daqueles parâmetros que a lei exige. Então, você não pode, por exemplo, colocar o cachê, eu vou contratar o Gilmar para trabalhar comigo e eu vou pagar 800 mil reais para o Gilmar para ele fazer um show. Não, porque a lei ela tem parâmetros. Então você, quando monta um projeto e automaticamente você monta uma planilha, você é obrigado a seguir as regras. E você é cortado, você é questionado. Então você coloca um projeto que é um processo complexo, burocrático, que não tem a ver com a qualidade dos projetos, é puramente técnico, então você tem que atender aos requisitos, né? Se aquele projeto entrega aquelas acessibilidades, se o projeto entrega X apresentações, se aqueles valores que você está pleiteando estão de acordo com o mercado, né? Então, depois que você faz isso, você obtém do governo a autorização para poder sair no mercado e captar aquele dinheiro. Então, você aprova na lei, aí aprovei lá 1 milhão. Não significa que tem 1 milhão, significa que eu tenho autorização para ir na rua, bater na porta de uma empresa e dizer, olha, o meu projeto é legal e eu posso captar 1 milhão. Essa empresa vai falar, poxa, que legal esse projeto, queremos. A empresa só pode dar o dinheiro uma porcentagem pequena daquilo que ela deve de imposto de renda, vamos dizer, no caso do federal, né? Então a empresa lá tem que pagar 3 milhões de imposto de renda no final do ano, no início do ano, e ela faz um cálculo ali dos 6%, 4%, e ela pode dar 6% daqueles 3 milhões que ela vai dever de imposto, que ela vai pagar. O governo abre mão de receber aquele pedacinho daquele imposto, e a empresa usa aquele pedacinho para dar para um projeto. E aí a coisa acontece. Depois que a coisa acontece, a rigidez na prestação de contas é enorme. Não existe um centavo que você não precise ter uma nota fiscal ou comprovação daquele trabalho, de todos os tipos de comprovação, né? As financeiras e as por objeto, né? Que você fez, você fotografou, o teatro que você fez tinha banheiro para cadeirante, fotografa. Você fez o banner, e tem aqui uma nota fiscal, fiz o banner, cadê a foto do banner? Paguei o figurinista, cadê o figurinista? Quem é o figurinista? Está na ficha técnica? Então, é óbvio, quem quer fazer errado, arranja um jeito de fazer errado. Mas assim, quem faz há 15 anos, há 20 anos, se ficar fazendo errado,
vai dar errado. Vai ficar inadimplente, Nem vai vai ter ficar. que devolver dinheiro. A empresa não vai querer mais confiar naquele produtor, porque aquele produtor pegou o dinheiro e fez uma porcaria de espetáculo. Isso acontece. Fecha a porta, né? Então, as leis de incentivo, elas são fundamentais. Elas são fundamentais e a gente fala muito assim de teatro, de show e tudo mais, e eu acho que é sempre preciso ajuste. Eu acho que Claro, tudo pode ser aprimorado. Eu claro, acho que a lei tem defeitos, as leis têm defeitos, claro, precisam melhorar. Eu claro. acho que a centralização, as empresas que ficam com o poder de arbítrio sobre os projetos e acabam optando pelos artistas mais conhecidos, Sim, enquanto que as companhias mais que precisam e não conseguem acessar aquele dinheiro. Por isso que é importante que o governo também trabalhe com as suas empresas, uhum, fazendo esse incentivo de uma maneira mais democrática, que são os editais, os grandes editais, né, que claro. contemplam as bibliotecas, as orquestras, tudo mais. Mas assim, a lei é fundamental, assim, acho que não existiria, a cultura do país não existiria da maneira que é se não fosse essas leis de incentivo, né? Com certeza, com É muito certeza. importante, muito importante. É, olhando para as fórmulas, né? Fórmulas, textos, etc. Qual das peças que você foi produtor que mais te marcou? O que mais me marcou Sim, foi Renato Russo. é? Foi. Mas por quê? Eu acho que foi, primeiro porque foi numa fase da minha vida em que eu realmente entendi o que eu estava fazendo, eu entendi o que era viajar pelo Brasil, que é uma coisa que eu sou viciado. Eu sou viciado em coxia, em camarim, em palco. Eu não abro mão de... Você me perguntou antes da gente gravar, né? Sim. Como é que você vai em tudo? Eu falo, vou. E aí, como é que é? Eu falei, não sei. Às vezes Mas vou, né? eu não consigo nem saber. Às vezes eu nem sei para onde eu tô indo. Eu compro passagem para todo mundo e vejo a vida de todo mundo, mas eu mesmo não sei da minha. Uhum. Isso às vezes é um problema em casa. Você vai viajar de novo? Você tá onde? Salvador? Você tá onde? Isso acontece. Entendi. Mas assim, no Renato Russo eu entendi o que era essa gig, assim, sabe? Essa cachaça, assim, de fazer teatro, de ver a plateia vibrar com o espetáculo. O Renato Russo foi um dos primeiros musicais, né? Foi bem antes dessa leva enorme. Hoje em dia se faz musical com qualquer coisa, né? Sim. Eu não tô depreciando, não, mas hoje em dia tem musical de tudo, né? Uhum. E aos 20 anos atrás, tinha o Roberto Bontempo, que fez o Raul Seixas, que era incrível. Tinha o Gaspar Filho, que fez o Gonzaguinha, que era incrível. E o Bruce, que teve essa ideia de fazer o Renato Russo. Eu aprendi demais ali e eu ficava muito emocionado. Foi um momento que eu me apaixonei demais, assim, pelo teatro. Me apaixonei demais, demais. Tem uma coisa linda do teatro, Gil, que é assim... O mais bonito para mim é que enquanto as pessoas estão durante a semana trabalhando, elas estão pensando o que vão fazer final de semana, né? Sim. E você, geralmente, quando você está ali na sua semana, você fala, caramba, no final de semana vai ter um show, ou vai ter uma peça, ou vai ter isso, vai ter tudo. Nós que fazemos teatro, a gente proporciona isso para essas pessoas. Sim. Não existe prazer maior do que você estar na bilheteria e você ver um pai que está reencontrando um filho, um namorado que está começando a namorar uma menina e que está querendo impressionar ela e levar ela numa peça, fazer uma coisa, um programa cabeça, uma coisa, sabe? De um casal de idosos que está ali, que comprou aquele ingresso há muito tempo, que está feliz. Você vê isso na bilheteria, no dia a dia. E você pensar que enquanto as pessoas estão buscando o divertimento, a cultura, o entretenimento e o prazer, quem está dando é você, é bom demais. Essa é a coisa mais linda do mundo. Às vezes eu fico refletindo e nos observando, né? Todos os dias é É emocionante, emocionante. né? E a gente sai de casa final de semana para Para trabalhar. trabalhar, né? As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Sim. Eu já me acostumei, obviamente, mas assim, eu não vou em aniversário,
Eu não vou nas festas né? Todo mundo faz o quê? Final de semana, sábado, domingo, faz o almoço, faz não sei o que lá. Eu nunca tô no Rio, eu nunca tô em casa. Uhum, Eu nunca vou no nos aniversários das pessoas, uhum. porque eu estou trabalhando em qualquer lugar do país. Evidentemente, não é bem assim aquela frase que as pessoas falam: quando você faz o que gosta, você não trabalha. Não é bem assim, Não, pelo amor né? de Deus. De Se jeito nenhum. trabalha muito, mas Trabalha só que a demais. energia é outra, né? É. É uma forma de viver. E É tem, escolha, é uma escolha de é vida. escolha de vida. É. E eu acho que todos os artistas, assim, todo mundo que trabalha com arte e sente isso e gosta disso, assim. Eu estava comentando outro dia sobre o Oswaldo Montenegro. Cara, o Oswaldo Montenegro está há 50 anos fazendo estrada e ele ama. E ele faz sessão extra em todos os lugares. Se você pegar o Instagram dele e ver a agenda dele, você fala assim, não é possível. Ele não fica cansado. Porque tem uns que ficam, né? Sim, Ah, tem o sertanejo. Ah, o sertanejo tal viajou e entrou em depressão e não quer mais e tal. Isso acontece, né? sim. Mas assim, a gente vive disso. A nossa vida é assim, né? Uhum. Eu estava uma vez com a Eliane Giardini, fora do teatro, eu, Eliane Giardini e Caruso. A gente estava ali para ir embora. Veio uma moça super simpática e até uma moça da mídia, acho que ex-Big Brother, uma coisa assim, que foi assistir a peça, ficou encantada, saiu, encontrou eles e falou assim, gente, vocês são demais. Olha, eu fiquei impressionada e tudo. Ai, que bom, obrigado. Vocês fizeram 2 sessões ontem, hoje, né? Foram 2, fizemos 2 sessões. Imagina, Caruso e Eliane. Vocês fizeram 2 sessões, fizemos. E amanhã tem também? Aí a Eliane falou, tem. Ah, então tá, tchau, tchau. Aí quando a menina foi embora, a Eliane falou assim, cara, a gente vive disso, né? A nossa vida é essa, né? Sim. É sair de casa para fazer teatro e às vezes deixar a família, né? Às vezes no dia dos pais, no dia das mães, no dia das crianças, nos aniversários, nas datas importantes, comemorativas, a gente está trabalhando. Mas o prazer de gerar esse prazer nas pessoas é inigualável. Não existe igual. É vocação, eu acho, É vocação. né? É São vocação. escolhas, mas é vocação. Você está em paz e feliz, realizando, se aquilo está dentro de você, né? É. Então, ser produtor, ser o técnico de som, de luz, o diretor, o Entre Palcos, a gente tem muito essa visão, né, de mostrar, né, ao público, em casa, no celular, enfim, como funciona isso. É. E, na verdade, todas as pessoas de sucesso têm uma frase que é igual para todo mundo. A gente ama o que faz. A gente ama o que faz. E o teatro, Gil, só para complementar isso que você está falando, porque eu acho que isso vai de encontro ao seu projeto aqui. Porque quando você fala assim, o produtor, o diretor, o ator e tudo, quando a gente está na estrada e quando a gente está na batalha do dia a dia, do final de semana, do feriado, do sábado à noite, todo mundo está nesse barco. Nós somos todos iguais mesmo quando a gente pega um avião aqui no Rio e vai fazer a peça em Manaus. Eu, a camareira, o diretor, os atores e tudo mais. E o teatro tem isso de lindo também. Eu fico falando de teatro, teatro é lindo de várias maneiras, né? Claro. Eu sou suspeito para falar. A importância de um contra-regra no dia de uma peça, ela é maior do que, às vezes, do que um ator que está fazendo a própria peça. Porque o ator, ele pode até esquecer um pedaço do texto dele. E aí ele vai dar um jeito ali. Mas se o contra-regra não colocar aquele objeto de cena que é fundamental para aquele ator fazer aquela cena, acabou a peça. Ou se tiver todo mundo, se você estiver trabalhando com os atores mais bombados e famosos do Brasil, eles estiverem aqui para fazer a peça e o técnico de luz passar mal ou por algum motivo não vier, não tem a peça, não dá para improvisar. Então, o teatro é lindo também por causa disso, porque as funções elas podem ser remuneradas de maneira diferente, mas elas têm o mesmo peso ali naquele momento, né? A É bonito engrenagem demais. não funciona. Não Não funciona. funciona. Por isso que quando a gente faz teatro, a gente antes de entrar no palco tem aquele negócio, né? Fala, eu seguro na minha mão, na sua, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não faria, papá. Porque é verdade. Sim. É verdade.
Carlinhos, com toda essa experiência, com tantas realizações, qual, não sei se conselho, ou sugestão, ou mensagem que você daria para alguém que está pensando em seguir a carreira de produtor de teatro? O que você diria para essas pessoas? Eu diria, faça teatro de todas as formas possíveis e imagináveis. Se a pessoa quiser ser produtora, mas vai tentar ser ator um pouquinho, faz uma aula como ator, pega ali uma contrarregragem, pede para ajudar, vai conhecer o teatro de uma maneira mais geral. Se puder estudar, se puder fazer uma faculdade, faça, mas conheça o teatro. Faculdade de produção. Faculdade de produção, como tem algumas hoje em dia, né? Mas faça teatro, entenda o que está acontecendo à sua volta, entenda. E é bom senso. Ser produtor é ter bom senso. Produtor que não tem bom senso se enrola. É você saber a hora certa de pisar no acelerador, de pisar no freio. É o jeito certo de apertar os parafusos ali da engrenagem. Entendi. Né? Tem durezas, né? Tem coisas difíceis. Tem que estar preparado para os prejuízos, tem que estar preparado para demitir gente, né? Para você cortar pessoas que não estão funcionando, para ter momentos difíceis. Não é fácil ser Não é produtor. fácil, não é fácil. Mas é bom. É escolha de vida. É bom, é bom. Você, hoje, nesse momento, a gente está vivendo essa experiência juntos, que é o figurante, Sim. né? E é uma experiência diferente, né, da maioria das peças. É o primeiro monólogo de Mateus, está sendo um sucesso. Evidentemente, você agrupou tudo isso e, mais uma vez, você está de parabéns. Obrigado. Voltando a falar que você está com o figurante aqui e está em várias capitais com vários outros trabalhos. Né? Nesse momento tá pesado. Tá pesado, né? Mas você tem, talvez você já tenha uma pergunta maluca, né, ou incoerente, mas você já tem em vista novos projetos ou você vai seguir com esses que vocês estão ainda por um longo tempo? A gente não para. Tem projetos, tem coisas acontecendo, porque o processo entre você ter contato com uma ideia, seja sua ou de alguém, até aquilo ali se materializar em cima de um palco, às vezes aquilo ali dura 3, 4 anos, às vezes dura muito. Então eu fico constantemente sendo bombardeado por ideias, por Possibilidades, textos, né? por textos. Muita gente me manda texto e muita gente me procura com ideia. E eu, ao mesmo tempo, com os próprios produtos que eu tenho, que eu trabalho, eu também fico querendo encaixar, né? Porque a gente quer continuar fazendo, né? Porque as pessoas precisam trabalhar. Tem muita gente que depende das estruturas que a gente cria. Então, acaba que as peças que já existem, eu fico tentando fazer com que elas existam de uma maneira saudável, claro, mas durante um tempo, que completem ciclos, né? Uma turnê nacional, uma temporada no Rio, uma temporada em São Paulo, talvez ir a Portugal, dependendo do perfil. E as outras coisas você pega um texto e fala, opa, legal, vou mandar para fulano. Aquele fulano vai demorar 3 meses para te responder. Ih, não gostou, vou mandar para o outro. Isso é constante. Então, enquanto eu estou com essas peças aqui em cartaz, eu tenho certamente aí umas 10 ou 15 coisas acontecendo na minha cabeça e na cabeça de outras pessoas junto comigo. Entendi. Você é feliz com o que faz, né, Carlos? Parece que sim, né, Gil? Parece. É que às vezes a gente está dentro do furacão e a gente não consegue enxergar, né, muito bem. Mas eu tenho uma companheira maravilhosa em casa que constantemente ela me puxa para esse lugar de falar, cara, às vezes porque estou trabalhando demais, principalmente. Calma, tá tudo certo. Mas tá tudo certo. E tipo assim, graças a produtores como você, é que o teatro existe, que as coisas acontecem. O produtor, na verdade, eu particularmente acho que é esse agregador, esse investidor, esse realizador
que faz o teatro ser o que é. E eu quero aproveitar esse momento para te parabenizar, te agradecer, né, pelo privilégio de ter você aqui, né? Para a gente é muito importante, né, ter alguém como você que realiza, que faz, que entende e que ama o teatro e que tem essa visão de grupo, né, essa visão geral. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado Obrigado, por Gil. estar aqui com a gente. Eu que te agradeço muito. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado. Isso. E o bichinho mordeu ele, tá? O bichinho do teatro mordeu ele.